Diante do teu altar.
palavra do Senhor, em Colossenses 1, do verso 13 até o 17, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Palavra se referindo aí ao Senhor Jesus, à sua pessoa, ao seu ministério. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outrora, nós nos encontrávamos no reino das trevas. Estávamos ali sendo conduzidos pelo príncipe deste mundo, sendo direcionados a toda a desobediência. Mas Deus, conforme o mesmo apóstolo fala em Efésios 2, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Nele tudo subsiste e por meio dele foram criadas todas as coisas. E é no nome dele que nós aqui nos encontramos. Nós cumprimentamos a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando, à distância, louvando a Deus. Esse final de semana foi um final de semana assim, com um marco histórico, pelo menos nos aspectos assim burocráticos da igreja. Se concretizou ontem na primeira igreja presbiteriana de Registro o desmembramento do nosso presbitério. Então, agora temos 2 presbitérios. Desse presbitério saiu um novo, que chama-se Presbitério Vaz Ribeira Sul, pegando as igrejas com Cajati, Caranéia, vamos pegar mais uma, Pariquera Sul, e outras, Eldorado, Jacupiranga, e nós aqui ficamos com o presbitério original, Registro, as igrejas vinculadas a Registro e as igrejas vinculadas aqui a Jupiá e Miracatu também. Mas a nossa vinda até aqui foi para celebrar, não esses aspectos, mas celebrar a Deus. Nós estamos aqui como adoradores. Nesse propósito, nós vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem, e teremos 3 orações. Uma primeira oração de agradecimento a Deus, aliás, de a invocação, de adoração a Deus, que será feita pelo nosso irmão José Carlos. Teremos uma segunda oração, de repente vamos clamar a Deus em oração. Nosso Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo Deus, Senhor, que estamos guardados nesse difícil. Agradecemos também por esse momento, que estamos na paz, mais uma vez, nesse dia, onde estamos aqui para te glorificar e louvar o santo nome. Abençoa cada irmão aqui presente, cada família aqui representada. Que possamos estar aqui com nossos corações abertos, nossos corações voltados para ti, para aprender o novo benefício. Abençoa também esse tanto do servo José, como vai trazer a mensagem dessa noite, que possa ter sabedoria, possa ser iluminado por ti, a falar a cada coração que presente. Abençoa todos aqueles que encontram o tempo, sabe onde possa ser doado por ti. Abençoa também todos os familiares. Abençoa também aqueles que na aniversário também, no aniversário, os alvos, abençoa a vida dele, que ele possa ter ricamente abençoado por ti. Abençoa todos os demais. Perdoa, que cada um deles está certo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento festivo que estamos aqui juntos com nossos irmãos. Eu digo festa porque está todos juntos para adorar o Senhor. Para nós é motivo de festa, Senhor, podemos estar juntos, com saúde.
saúde, para louvar o teu santo nome, Senhor. O só o Senhor é digno de toda honra, glória, toda a majestade pertence ao Senhor. Nós, como os teus servos, Senhor, que aqui estamos, queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, através da tua palavra, Senhor, através dos cânticos, da pregação da mesma, das orações, Senhor, que vão ser levantadas aqui nesse instante. Agora, Pai, queremos pedir, Senhor, que se algum de nós pecou hoje, nesse dia, que o Senhor nos perdoe, Senhor. Pois reconhecemos que somos pecadores. Muitas vezes pecamos por omissão, ou às vezes mesmo sem querer, nós pecamos, Senhor, transgredindo. Mas a Ti somente pertence ao perdão, Senhor. E a Ti nós buscamos esse perdão através do santo e amado Senhor Jesus na cruz do Calvário, Senhor. Agora, Pai, quero entregar nas tuas mãos o presbítero Josué, que a palavra nesta noite. Que o Senhor esteja usando como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para trazer a mensagem da tua palavra. Que nós, ao ouvir, possamos dar glória devido ao teu nome, Senhor. Mesmo que falamos em voz alta, mas que o nosso coração esteja grato e adorando o Senhor. Pois o Senhor agrada daqueles que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos protege, nos sustenta e nos livra do mal. A oração que fazemos agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus e Pai, pela segunda vez estou na tua casa, por este último dia aqui, eu pergunto como a tua palavra, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos aqui presentes nessa noite, ó Deus, aqui também que não se acha conosco, Pai, necessitando nessa hora, Pai. Incomodando que na próxima oportunidade estar conosco para louvar e obedecer o teu santo nome, Deus. Nesse momento, Pai, também eu sou grata, Pai, por dar melhor, Pai. Sou grata porque o Senhor tem derramado ricas bênçãos em nossas vidas, ó Deus, mesmo sem merecer, Pai. Nós sabemos que o Senhor é bom para cada um de nós, ó Pai. Nesse momento, Pai, que levar as tuas mãos, ó Pai. Esse culto, Pai, essa noite, Pai, que estamos aqui para adorar, Pai. O Senhor, que o Senhor digno do honra, toda e todo louvor, Pai. Também nesse momento, Pai, tudo que foi feito aqui, Pai, seja a tua honra, Pai. Sabemos, Pai, que somos pecadores, somos falhos, Pai, estamos aqui prostrando aos teus pés, ó Pai. Porque precisamos ouvir a tua voz essa noite também, e misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que pecamos, ó Pai, por falar, por pensar, Pai. O Senhor tem perdoado a cada um de nós, ó. Fica conosco nessa noite, Pai, nos abençoando, nos guardando, Pai. Daí nós levamos também o teu servo Josué que terá a mensagem nessa noite, ó Pai. O Senhor esteja ungindo teus lábios, que quem venha falar, venha ao nosso encontro, Pai. Todos os problemas que tem aqui da porta para fora. Fica conosco nessa noite, nos abençoe. Isso eu te peço para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.
por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai, por todas as oportunidades que o Senhor colocaste em nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos na tua casa, juntos, louvando e agradecendo o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ser maior do que os nossos problemas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por se fazer presente em nossas vidas nos momentos mais frágeis que nós passamos, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por segurar em nossas mãos, ó Deus, mesmo quando nós achamos que ficaríamos caídos daquele chão, ó Pai. Obrigado por nos ajudar a levantar a cada momento, ó Deus. Nesse momento nós te pedimos apenas, ó Pai, aceita o nosso culto, Senhor, aceita o nosso louvor, e que tudo que façamos aqui seja apenas para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, prepara o nosso coração, que a tua palavra se achegue, ó Deus, com o poder do teu Espírito dentro de cada coração aqui presente, ó Pai. Abençoe e use o teu servo, ó Deus, que trará a mensagem nessa noite. Que tudo que ele venha falar seja inspirado pelo teu Santo Espírito, ó Pai, e se achegue a cada um de nós, que possamos sair daqui edificados pela tua palavra, mais uma vez, ó Pai. Aceita o nosso culto, ó Deus, que tudo que possamos aqui achegue a ti, ó Pai, como uma suave e agradável aos teus ouvidos, ó Deus. Abençoe aqueles que nos assistem, que nos acompanham por das suas casas, pelas redes sociais, aonde eles se encontram, ó Pai. Que o Senhor esteja com cada um deles, abençoando, Senhor, abençoando o seu lar, a sua vida, e que na próxima oportunidade, ó Pai, eles possam se sentir à vontade de estar aqui, juntamente com os demais irmãos que também não estão, ó Pai. Faça presente em nossas vidas a todo momento, ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão sair? Não tem? Tá certo. Então, vamos então, irmãos, fazer a leitura do Salmo 88. Vamos ler todos juntos esses dois primeiros versículos do Salmo 88. Cântico dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Remã, Ezra. Salmo 88, versos 1 e 2. Vamos lá, todos juntos. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti diante de ti. Chegue a tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Vamos voltar lá, que eu estraguei a leitura aqui, né? Por parte de eu. Vamos lá, até o primeiro, né? Vamos lá. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Perdão, vamos voltar. Eu voltou. Vamos lá. Dorme não, vamos lá. Tá certo, né? Já arrumou bem a cadeira aí? Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega a tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Amém. Se depois você ficar um tempinho na sua casa, você vai ler o restante desse salmo. Você vai ver que a situação do homem aqui, do salmista, não é nada fácil, né? Ele fala assim: a minha alma está farta de males, a minha vida já se à beira da morte, vai por aí afora, né? Pode ser que a sua situação, a minha situação, não esteja nesse pé aqui, mas essas palavras iniciais aqui, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. É uma palavra válida a todos nós, né? A todas as situações em que nós enfrentamos. Ansiedade, às vezes, toma conta do nosso coração, né? Principalmente nos dias atuais, né? Tempos aí onde nós temos rapidez nas informações, isso aí ocasiona bastante assim, um sentimento de ansiedade no nosso coração. E outras coisas também, angústias, conflitos que nós vivemos
no meio das nossas famílias, trabalho, oposições, né? Tantas oposições, e nós devemos, na verdade, entregar sob os cuidados de Deus. Há os pedidos também que as pessoas colocam, né, para nós apresentarmos diante de Deus em oração. Então esse aqui é o momento que nós vamos clamar a Deus, que é o Deus da nossa salvação, que a presença dele chegue à nossa oração. E quando nós clamamos no sentido para que Deus incline os ouvidos para ouvir a nossa súplica, é porque nós reconhecemos a superioridade dele, né? A imagem que se tem é Deus, né, se abaixando, né? Deus inclinando os ouvidos, né, para baixo, para ouvir. Nós que somos frágeis, somos dependentes dele e precisamos de sua misericórdia a cada dia. Então, esse é o momento onde nós vamos apresentar diante de Deus os pedidos de oração, ok? Temos alguns pedidos de oração, por favor? Tem alguns que estão ali, gente. Eu coloquei, já tem Dona Lica, certo? Eu coloquei Por mim, pela ali. minha família. Matheus, né? Aí só terminando aqui, coloquei ali Ednei e Guilherme. Esse final de semana passado eu acabei perdendo a minha bolsa em São Vicente com todos os documentos, cartão de crédito e remédio, receita e tudo estava lá dentro. Minha vida, resumidamente, estava lá dentro daquela bolsa. Aí em São Vicente você acha que já não tem mais? Foi, né? E por incrível que pareça, esse rapaz, ele encontrou a minha bolsa e ele guardou a minha bolsa. E assim, o histórico de vida dele é para tudo que fosse ao contrário, mas ele falou que ele recebeu uma bênção muito grande de Jesus, ele encontrou com Jesus há 3 meses atrás, ele saiu do mundo tenebroso, né, e se converteu. E ele falou que a todo momento ele podia ter feito muitas coisas, acabou, realmente ele poderia ter feito, mas o sentimento dele era de ter que entregar essa bolsa. Então ele me caçou nas redes sociais de todo quanto é jeito, me encontrou, me entregou, a bolsa já está em casa, e assim, olha aquela vida dele, para que Deus continue conservando ele no caminho do Senhor. E o Guilherme é o filho novo dele, um dos filhos mais novos dele, que vai estar passando por um momento complicado também, correndo risco de perder a visão, tem 14 anos. Então, olha aquela vida desse menino, que ele vai começar a fazer um tratamento agora essa semana. São famílias que entraram na nossa vida assim, por nada, né? Mas que Deus tem um propósito ali, com certeza. Então, eu pedi para uma deles. Então o perfume ficou melhorado, né? Meu perfume. A única coisa que ele falou, Jéssica, a única coisa que eu queria te pedir é o perfume que está dentro da sua bolsa. Eu falei, filho, leve meu perfume. Vai dizer não, por acaso, né? Ele falou, você vai na igreja ontem, eu gostei. Eu falei, vai, irmão, vai. Se não desse vacilo, fica secreto, né? Glória a Deus pela vida dele. Mais alguém? Aqui tem redes sociais, só que aqui é só uma observação, assim, um comentário. Não sei se você conhece, mas Maria Peniche falou que tem saudade da igreja e agradece a Dona Júlia por ensinar no Evangelho. Glória a Deus. BR-116, quilômetro 417 ou 14, né? Não está difícil de chegar até aqui, né? Mateus, né? Se não esqueça ali. Mateus é? Agradecimento. Família. Horácio. Mais alguém? Natália? Quem? Trabalho. Trabalho? É D ou de homem? D? Só o livro que pode tirar, né? Só lindo. Só o livro. De vez em quando a Natália chama falando livro. Mais alguém? Coloca o nome também, né? Você coloca geral, acho que vamos colocar geral. O nome de raiz também. Colocar junto. Colocar ali em cima. Junto? Mesmo propósito? Eu coloco pela minha vida aqui o meu Senhor José. Então, tem bastante nomes assim,
Eliseu, Saúl, Reginaldo, Ana, tudo a mesma coisa. Pastor Saúl é um tratamento que mais. Deixa eu ver mais aqui. Natasha, e Renato. O Eliseu, o Reginaldo e Ana é tratamento de câncer, né? A Natasha é questão de compatibilidade de sinais na situação que está muito fácil, está em Curitiba. E o Renato, ele é diabetes muito agravado, muito alto, e está na iminência de fazer hemodiálise. Então, lá isso também faz gestação. Mais uma vez, é o Caixa do Supremo. Eu esqueci o nome do rapaz. Caixa do Supremo. Caixa do Supremo. Rapaz do Supremo. Mercado. Colocar o rapaz do Supremo. Caixa do Mercado. Mercado. Pela vida dele? Pela vida. De oração, né? Pode ir mercado. Quem? Eu já estava em cima, né? Estava em cima da bastante. Tá certo. Direito de modo geral, né? Então, eu creio que são. A maioria, né? A Mauri? É isso mesmo, né? Isso, é. Saúde? Saúde também, problema grave, né? A Marilda também. A Marilda? Qual dos dois? Passou? A inovação. Saúde, né? Nem todo também está com a cabeça branca também. É. A Marilda? Mais alguém? Esses pedidos, né? Peraí. Saúde, né? Isso. Vou lá comentar e colocar no grupo depois. Tem um amigo também lá de nível da igreja. Não. Ela está saindo da igreja. Como que é o nome? O esposo dela é Carlos. Carlos. Eles estão usando a prefeitura, né? Travou a coluna e não conseguiu nem sentar. São lá por Carlos. Dá pra ler? Tem bastante nome aí, né? Completou a lista, hein? Oi? Tá lá em cima, lá, Nath, ó. Igreja local, trabalhos, melhorias, técnicas em geral. Tá certo. Nós vamos louvar a Deus. Alguém escolha o hino, por favor, aí, para a gente cantar. E depois eu vou pedir para o irmão Daílson fazer uma oração. Aí ele vai acompanhando e vai apresentar diante de Deus, né? Ele já decorou todos os nomes já. Faz a mais doce. Esse é um dos casos que não tem problema abrir os olhos para orar, não, tá? Vamos louvar a Deus aí. 108? 108. Se faz a luz e deve gozar, Senhor, a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus é Cristo. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com tentações, ó
manifestar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com o intuito de louvar a Ti, Senhor, agradecer o Teu santo nome, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão presente, para a família aqui representada, Senhor. Viemos aqui, Senhor, que o Espírito Santo nos enviou para cá, Senhor, porque somos pecadores, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Todo momento de nossas vidas, Senhor. Ó Pai, obrigado por essa chuva que cai, Senhor. Obrigado pelo emprego, pelo trabalho, pelo trabalho de cada um, ó Pai, pelo bom de cada Senhor. Obrigado por tudo que significa nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso Deus que habita no céu, na terra, em todos os lugares, Senhor. Tu és o Deus altíssimo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Ó Pai, Senhor, também pegamos, Senhor, todos os pedidos relacionados nessa noite, Senhor. Atende, Senhor, meu pedido, todos os pedidos conforme o Senhor querer. Eu não vou lembrar de todos, Senhor, mas Tu sabes, o Senhor não esquece de nenhum, Pai. Obrigado, em primeiro lugar, pela minha vida, Senhor, pela minha família que está em casa, Senhor, Tu sabes muito está tudo, mas não é nada grave, não. O Senhor sabe de todas as coisas. Pai, Senhor, todos os pedidos aqui que estão citados nessa noite, Senhor, pela igreja, Senhor, pelo trabalho da igreja, Senhor, esteja, Senhor, melhorando, Senhor, o trabalho da igreja, Senhor, melhorando que possa, Senhor, entender mais sério, Senhor, para louvar a Ti, Senhor, que você o santo nome, Senhor, que possam seguir mais pessoas, que as crianças, Senhor, possam se retornar, Senhor, para a igreja, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Particularmente, pegamos a vida do Josué, Senhor, que vai nos a palavra desta noite, Senhor. Ele também pede oração por ele, Senhor, pela Thaísa, Senhor. Tu sabes o que eles precisam, Senhor. Ó Pai, atende, Senhor, o pedido do irmão. Ó Pai, Senhor, também, Senhor, peço pela vida da igreja, da Dona Linda, restauração da saúde da Dona Linda, Senhor Esther, Pai. Ó Pai, pela Natasha, Senhor, pelo Mateus, também pede pela sua família, Pai. Ó Deus, não vou lembrar de todos, Senhor, mas, ó Deus, são muitos pedidos, Senhor, o Senhor não vai esquecer de nenhum, Pai. Senhor, peço, Senhor, que esteja revelando, Senhor, a palavra desta noite para você, Senhor, que Ele possa nos trazer a palavra desta noite, Senhor, nós possamos sair dos nossos corações edificados, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor, e ouvir a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, como nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por esse pecador salvo na cruz. Hino de gratidão. Nós vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus com esse hino, manifestando a nossa gratidão, nosso louvor. Enquanto isso, você que trouxe a sua contribuição financeira, conforme aquilo que Deus colocou no seu coração, poderá vir aqui à frente, consagrar ofertas, colocar dízimo, fazendo com bastante alegria, porque afinal de contas esse é o meio que Deus se utiliza dele para suprir as necessidades temporais da obra dele aqui nesta terra. Então, vamos louvar a Deus, vamos ser gratos louvando ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo.
Nesta noite, eu gostaria que os amados abrissem suas Bíblias na carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Tito. Carta a Tito. Capítulo de número 2. Leremos o verso 11 ao 14. Tito 2, do 11 ao 14. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui. Nós vamos orar, rogar a Deus, ao Espírito Santo, que venha nos dar a compreensão, a qual nós precisamos, para que, uma vez que compreendamos, possamos praticar, que é bem-aventurado aquele que ouve e aquele que põe em prática. Então vamos orar a Deus, nós somos dependentes dele, do Espírito Santo. Ó soberano Deus, poderoso Espírito Santo, no nome de Jesus, nós recorremos a Ti invocamos. Nós já oferecemos diante da Tua presença a música que fala da Tua glória, da Tua grandeza, que Te agradece por tudo. Porções acerca da Tua palavra foram lidas, orações chegaram à Tua presença, Deus, e agora é hora de pararmos para ouvir de uma maneira bem direta e clara a Tua própria voz, falando conosco. Abre o entendimento de cada um, tira, Deus, toda a ignorância, tira as vendas dos nossos olhos, os embaraços, e em nome do Senhor Jesus envia a poderosa revelação da Tua palavra, que seja uma palavra de revelação, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento,
E que essa palavra, Deus, venha nos instigar a abandonarmos aquilo que é do teu desagrado e passarmos a praticar aquilo que tem a ver com a tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Fala com cada um. Envia a poderosa palavra, o teu recado, os teus santos conselhos. Toma por completo a nossa vida nas tuas mãos, nos reveste de autoridade e usa-nos como a tua boca, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando Paulo ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ele faz também com que nós tenhamos um entendimento não só restrito à questão de perdição e salvação, mas faz com que nós entendamos que da mesma forma que o pecado ele atingiu toda a vida humana, não só a raça humana, indivíduos em si, como também a sociedade, que é o somatório de indivíduos, e também todos os aspectos da criação. A natureza ela foi atingida, passaria a produzir cargos e atórios. Da mesma forma que o pecado atingiu toda a esfera existencial humana, a graça de Deus também ela acaba atingindo todos os aspectos da vida humana também, em certo sentido. Em um sentido, todos são alvos desta graça de Deus. Os estudiosos aí chamam de graça no seu aspecto comum. Essa chuva abençoada que nós estamos recebendo aí, com certeza vai trazer melhorias para a vida de muito, para a horta de muita gente, né? Não é só do crente, a horta do incrédulo, a horta até daquele indivíduo que, quem sabe, blasfema de Deus, ela é regada por esta chuva. E ele usufrui dessa bênção que é uma expressão da graça de Deus. Agora, essa graça, ela também tem um outro aspecto que ela atinge, não a todos, mas apenas aqueles que creram no Senhor Jesus, aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que são habitados pela presença viva, poderosa e eficaz do Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo, tiveram a experiência da conversão. Que a graça, que é denominada como graça no seu sentido especial, que é o que Paulo está falando aqui da graça que se manifestou salvadora. A graça salvadora. Agora essa graça, ela se manifestou a todos os homens. Por quê? Em todos os lugares onde o Evangelho é pregado, o Evangelho que fala que nós estamos perdidos por causa da nossa natureza, que há uma necessidade de arrependimento pelos pecados, e uma necessidade de crer em Cristo, na sua pessoa e na sua obra, é uma expressão da graça. E o indivíduo que ouve esse Evangelho e não recebe essa palavra no seu coração, ele é afetado pela graça no seu aspecto comum, não pela graça no seu aspecto especial. Mas, no certo sentido, essa graça ela é manifestada a todos, embora nem todos a experimentem. Agora, existem alguns aspectos que devem fazer parte da vida daquele que está vivendo nessa graça salvadora. Infelizmente, existe uma tendência muito grande no meio evangélico de restringir essas marcas a aspectos exteriores, né? Aqueles que dizem assim: eu fui batizado, eu tenho uma carteirinha de membro, né? Até brinca sobre esse negócio aí, né? Eu tenho aqui, eu fui batizado, e aqueles que até falam, fazem questão de ressaltar: eu fui batizado nas águas, né? Batizado nas águas. Isso aí é um aspecto importante na vida cristã, com certeza, né? O batismo é uma ordenança de Cristo. Mas isso aí não é por si só uma marca, uma evidência de que o indivíduo está nessa condição de graça salvadora. Ele recebeu a graça da salvação.
Quando Paulo fala pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ele está falando da graça especial da salvação, daquilo que nós lemos no começo do culto, né? Ele, o que ele fez? Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? E Pedro ainda diz, né? Das trevas para a luz. Antes nós desconhecíamos esta graça, mas uma vez que esta graça nos alcançou, agora nós temos a experiência de estar nesta graça da salvação. Éramos perdidos, fomos encontrados, vivemos a alegria da salvação. O que nós viemos fazer hoje aqui, para adorar a Deus, é também celebrar a alegria da salvação. O pecado trouxe esse prejuízo para Davi, né? Porque quando ele pecou, aquele pecado terrível, e Natan chamou a atenção dele, o que aconteceu? Ele fez um pedido, depois que ele havia confessado, né? Pequei contra ti somente. O pedido que ele faz a Deus, no Salmo 51, versículo 12. Alguém pode lembrar aí? Sem abrir a Bíblia. Não. Não cair na mão. Ele ia ser julgado primeiro. Não. Também foi feito, mas não o Salmo lá. Eu nasci em pecado. Não, você ele explicou a história, né? Ele fez o seguinte: ele já tinha pedido assim, não me retire do Espírito Santo, mas no verso 12 ele fala assim: torna a dar-me, né, a alegria da tua salvação, ou restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado trouxe tristeza ao coração dele. Restitui-me a alegria da tua salvação, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A vida do crente deve ser uma vida baseada em se alegrar em Deus, porque Ele tem uma ordem de todos os presentes, né? Às vezes nós reclamamos, né? Alguma coisa que não deu certo na nossa vida, era para eu ter comprado aquilo ali, não deu, não saiu aquele dinheiro que eu esperava, ou então problemas na nossa casa, com a família. Mas se você for levar em consideração que se você é um crente, você ia passar toda uma eternidade, você é cotado a passar toda uma eternidade longe de Deus, em sofrimento eterno, e agora em Cristo você foi trazido para a luz e está isento da condenação, o que vier, nós devemos ser gratos a Deus, né? O crente, na verdade, aquele que está na graça, ele não perde nada, porque na verdade ele não tem nada, tudo que ele tem é atribuído à graça de Deus, e não há merecimento, né? Não há mérito nenhum de nossa parte. Então, olha só o que Paulo está falando aqui nessa carta chamada carta pastoral, a Tito, né? Tito era um pastor na ilha de Creta, e você pode ver que depois aqui no versículo 15, que é o versículo seguinte ao que nós lemos, Paulo fala que isso que ele coloca aqui deve ser ensinado. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ele tinha que ter isso no seu coração, como um crente, um pastor, e devia ensinar a isso também, essa verdade aqui sobre alguns aspectos que estão inerentes aí à manifestação da graça salvadora nas nossas vidas. Então vamos entender bem aqui. Olha só, se manifestou o Salvador a todos os homens. Verso 12 depois. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu quero destacar algumas coisinhas importantíssimas, né, para o nosso coração. O primeiro verbo aqui é o educar, né? Educando-nos. É uma constância, né? Constantemente. Essa graça tem um poder o quê? Pedagógico. Estar na graça, ser um crente, é aprender a cada dia, né? E aprendemos com os nossos erros, às vezes falamos coisas que não deveríamos falar, né? Tomamos atitudes que não deveríamos tomar, e lá na frente Deus nos dá a oportunidade de revermos, e quando tivermos uma outra oportunidade similar, nós acabamos tomando um caminho diferente. Esse é o caminho da sabedoria. Cada experiência que nós vivemos nos dá a oportunidade de tomarmos decisões melhores. Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos.
Então, essa educação da graça significa o seguinte: eu venho como eu estou, que nós cantamos, é muito bonito. A igreja não pode ter esse preconceito. Mas fulano está lá, está envolvido com coisa errada, está na igreja. Mas na verdade a igreja, ela serve também como pronto-socorro. O evangelho, ele deve ser pregado, e o indivíduo deve vir se jogar nos braços de Deus como ele se encontra. Mas esse venho como estou, não é venho como estou, eu vou permanecer da mesma forma daqui a 10, 15 anos, vou estar na mesma situação, mesmo professando que sou um crente, não. A graça aceita o indivíduo como ele está, do jeito que ele vem. Deus não rejeita. Aquele que o Pai me dá, isso virá a mim. Quem vier, de maneira nenhuma, lançarei fora. Mas uma vez na graça, ela vai trabalhando na nossa vida. É o que aconteceu com o Zaqueu, né? Jesus foi à casa dele. Quando caiu a ficha, olha só, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais, vou repartir, né, os meus bens com os pobres. Quando Jesus ouviu isso da boca dele, aí Jesus falou, né? Hoje houve salvação nesta casa. A graça que aceita todos fez com que Jesus fosse na casa de um corrupto, né? E aliás, Jesus foi até criticado por causa disso, né? Até criticado na casa do publicano, do opressor. Mas essa graça que educa-nos fez com que Zaqueu chegasse ao arrependimento. Eu estou disposto a resolver assim esse problema, fazer aquilo que a lei reza, e estou disposto também a ter um coração agora misericordioso, repartir com os pobres, educando-nos para quê? Outro item aqui: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Paulo fala daquilo que tem que ser arrancado da nossa vida, renegado. E ele cita 2 aspectos aqui da nossa vida: impiedade e paixões mundanas. O que é impiedade, né? A piedade é a nossa vida devota a Deus. Quando o salmista diz lá, diz o insensato no seu coração não a Deus, é porque é um indivíduo que ele vive sem uma consciência primeiramente adoradora. Ele não tem aquele Espírito Santo no seu coração, o auto-obrigando a adorar a Deus. Eu tenho que adorar esse Deus. Ele não tem aquela consciência de que ele tem um Deus do céu a quem ele prestará contas. Agora está dizendo aqui, educamos para que renegados a impiedade, aquele estado de não adoração, de não devoção, ele abandona. Se até agora eu não me preocupava em adorar a Deus, agora eu estou entendendo que eu tenho que passar a ser um adorador. Se eu não tinha muito prazer em estar com meus irmãos ali, cantando juntos, agora eu tenho que estar com meus irmãos. Cada oportunidade que eu congregar, eu tenho que aproveitar, que é uma manifestação dessa graça salvadora na minha vida. Renegado, primeiro, impiedade. E segundo, as paixões mundanas, a nossa natureza, a nossa prática de vida, aquilo que o nosso coração, que é um coração perverso e mau, por causa da natureza humana decaída, que propende sempre para o mal, eu agora tenho que aprender a renegar. O Espírito Santo em mim trabalha, uma dimensão do fruto chamado domínio próprio. Agora eu vou viver não pelos meus impulsos carnais, mas vou viver ditado pelas regras que vêm do céu, da palavra de Deus. Então isso tem que ser arrancado. Mas olha como que a graça trabalha nesse sentido da sua educação, da sua pedagogia. Agora isso aqui, vivamos no presente século, Agora tem a ver com aquela maneira positiva de viver. E não é vivamos daqui a um ano, não é vivamos só quando a Nova Jerusalém ela se estabelecer aqui, não. Vivamos no presente século. É uma mudança de vida instantânea, automática, já, agora. De que maneira? Sensata, justa e piedosamente, respectivamente. Sensatez tem a ver com a minha perspectiva de vida individual, como eu olho as coisas, os valores que eu dou, Às vezes a gente fica vendo assim, certas afirmações, certas pessoas que educam filhos apenas. Eu ouvi até da boca de uma pessoa que tem até um princípio cristão, que estava falando assim, que ela tinha dado um conselho para a filha dela, que se fosse
conhecer um determinado rapaz, se o rapaz fosse um tipo de pessoa assim, muito segura, questão financeiramente assim, era para cair fora, porque na verdade o que ela está falando é o seguinte, que tinha que investir em uma pessoa que tivesse uma capacidade financeira muito acima daquela pode dar para a sua filha. São valores deturpados, a gente vê isso na igreja, né? E aí muitas vezes queremos falar mal, né? Daquela que está lá, trabalhando lá nas margens das rodovias da vida, né? Mas nesse sentido não tem muita diferença não. Lamento ser direto. Porque os valores, né? A insensatez toma conta da mente de muita gente. De maneira sensata, de maneira justa, agora tem a ver com a minha relação com a sociedade em que eu vivo, né? Eu vou negociar, se eu tenho de repente um objeto, né? Eu tenho um veículo, teve lá um probleminha lá, eu tenho que ter toda a honestidade do mundo e dizer, ó, teve esse probleminha, foi feito esse reparo aqui. Mas cuidado, né, com as falcatruas, né? Viver uma vida justa, de equidade e piedosamente. Você vê que aquilo que era para ser renegado, que é o estado de impiedade e de paixão mudando, agora deve ser dado lugar para quê? Para viver uma vida de sensatez, de justiça e uma vida de piedade. A impiedade deve ser renegada, deve ser arrancada. E agora nós devemos reconhecer que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que tem uma aliança conosco, que requer de nós uma devoção exclusiva e adoração. Hoje você veio aqui exatamente por causa disso, é um chamado que Deus faz, uma convocação, porque você estando na graça, agora você vive não só de maneira sensata e justa, mas também piedosamente. Quando você canta, né, um hino de adoração a Deus, você está manifestando a piedade a Deus, um gesto de adoração a Deus. É isso que a graça faz. A graça nos educa como? Nos chamando para arrancar coisas, tirar, eliminar vícios da nossa vida e abraçar uma nova maneira de viver que é agradável ao nosso Deus. Ok? Agora vamos para o versículo 13 aqui, tem mais algumas coisinhas aqui interessantes. Olha só. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Veja que o tempo agora aqui, que falou para que vivamos, né, no presente século, falava da questão do presente, algo imediato. Agora está apontando para o futuro, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, por mais que nós possamos buscar viver uma vida de sensatez, justiça e de piedade, por mais que nós possamos assumir essa condição de sal da terra e de luz do mundo, a luz ela brilha no lugar tenebroso. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nós devemos exercer influência por onde quer que nós passemos. Mas a nossa influência, biblicamente falando, ela não vai ter poder de mudar o quadro geral da sociedade, porque o mundo já não é. Porque é algo profético que a sociedade ela entraria em um estado de decadência como ela está, e com o avançar dos dias essa degradação iria aumentar. Por isso que Paulo fala que se a nossa esperança em Deus se limitar a esta vida, nós seremos os mais infelizes dentre todos os homens. A nossa esperança mesmo está em Deus. É claro que quando você tiver a oportunidade de fazer as coisas melhores, você vai fazer aqui. Você não deve, sob o pretexto que a esperança está no futuro, levar uma vida relaxada, remissa. Mas o empenho que você tem para viver uma vida de qualidade no presente século, jamais deve fazer com que você venha achar que aquela sua atitude vai poder resolver todos os problemas da sociedade. Porque não. Quantas doenças novas aparecem, quantas situações terríveis, quanta maldade nós vemos nesse mundo. A nossa esperança factual, real, não está aqui nesse plano. A nossa esperança está nessa bendita manifestação
da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. O dia glorioso, o dia do retorno glorioso do Senhor Jesus, quando Ele virá para julgar vivos e mortos, quando Ele virá para promover a ressurreição final, quando Ele virá para aplicar o juízo definitivo, onde não se terá possibilidade de recorrer habeas corpus, outras instâncias não. Naquele dia, quando Ele chamará todos à sua presença, a uns Ele dirá: venham benditos de meu Pai, possuir por herança o prêmio que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E a outros dirá: apartem-se da minha presença, eu nunca conheci vocês. Vocês nunca tiveram um compromisso, uma aliança comigo. A nossa esperança está nesse dia, no dia onde todos os problemas da sociedade serão sanados, né? A Nova Jerusalém, no final do Apocalipse fala, né? A Nova Jerusalém que desce da parte de Deus, ataviada, e diz que essa Nova Jerusalém se enxugará dos olhos toda lágrima, né? Não terá luto. O meu caminho, o caminho da minha casa, necessariamente eu passo em frente a Ângelos, né? E é raro o dia que você não vê, né? Famílias ali, velando seus entes queridos. E por vezes eu vejo assim, algumas famílias ali em pequeno número, às vezes está o casal, o filho, está alguém ali apreensivo, esperando, sabe aquela espera, né? Que horas vai chegar o corpo, que horas vai, né? Naquele aguardo. E eu fico vendo assim, até quando, né? Isso vai se repetir. Nós estamos aqui agora. Quem garante que nós não podemos receber um telefonema, né? Trazendo uma notícia ruim relacionada a alguém próximo a nós? É um estado de incerteza constante. Estamos felizes aqui, daqui a pouco já nos entristecemos lá. É um mundo, né? Como tem um hino do nosso cenário que diz aqui: tem tudo aqui mudança e corrupção, né? As coisas oscilam, mas na Nova Jerusalém a situação será resolvida. Você não vai ter que chorar por ninguém, né? Não vai ter velório, não tem ângelos, não tem despedidas, né? Nós vamos ser eternamente consolados. Então, aguardando a bendita esperança. Aquele que está nessa graça salvadora, aquele que teve experiência com essa salvação, ele vive uma vida de esperança. Ele pode sofrer aqui os reveses do mundo, ele pode ser perseguido, ele pode ser desprezado, né? Mas ele sabe que ele tem uma herança esperando por ele. Ele sabe que a nossa esperança mesmo não se resume a esse plano aqui. Ela está no futuro, na Nova Jerusalém, no reino de Deus que será estabelecido definitivamente. Por isso que Jesus ensinou-nos a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, e dizendo assim: venha o teu reino, venha o teu reino. Ok, vamos para o versículo 14 aqui para a gente entender alguns aspectos aqui inerentes a essa graça salvadora na nossa vida. O qual, referindo ao próprio Jesus, né, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja só, a educação da graça é de imediato, é no presente século. Você entrou na graça salvadora, você está sendo trabalhado, educado, para deixar de lado a impiedade, as paixões mundanas e a viver sensata, justa e piedosamente. A resolução de todos os problemas da humanidade é futuro, é aguardar a esperança. Mas tudo isso daí está baseado em algo que aconteceu no passado, o qual a si mesmo se deu por nós, falando de Cristo, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus aponta para a obra suficiente de Cristo, aquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Quando Ele veio para esse mundo, quando Ele se esvaziou, quando Ele assumiu a condição humana, quando Ele buscou
humilhar, ser obediente até a morte de cruz, quando ele chegou lá no Calvário, quando ele estende os seus braços e expira e dizendo, está consumado, ali se consolidou o plano de salvação, ali a justiça de Deus se agradou. Por quê? Porque havia um ato de desobediência. Os primeiros representantes, o primeiro Adão, desobedeceu, reprovou. O primeiro Adão falhou. E como ele representava toda a humanidade, Romanos 5 e 6 fala isso. Todos pecaram, todos nascemos condenados. Havia necessidade de um homem vir para obedecer à lei. E Jesus fatalmente assim o fez. Ele foi obediente até o final, até a morte de cruz, e disse: está consumado. A si mesmo se deu por nós, para remir-nos de toda iniquidade. O que é remir? É o resgate. Alguém está sequestrado, o bandido faz uma ligação e diz: para poder ser livre tem que pagar o resgate, é tanto. O preço do nosso resgate era impagável, era um preço de morte, mas não era qualquer morte, era a morte de um justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Mas Jesus pagou esse preço. Ele foi o justo, ele foi o ofertante e a oferta ao mesmo tempo, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. A iniquidade aqui é um linguajar jurídico, que fala de uma ofensa. Havia um juízo contra nós, estávamos fadados à condenação. E não só remir de toda a iniquidade, se purificar para si mesmo. Nós somos o povo de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus nos conquistou para si. Quando você recebe essa graça no seu coração, você é inserido no corpo de Cristo. Você faz parte do povo. Nós somos ovelhas do pastoreio de Deus. Nós não estamos sozinhos, a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ou seja, não é uma propriedade compartilhada, hoje existe, quando na questão de filhos, por exemplo, quando há uma separação, um divórcio, até um tempo atrás tinha assim, a guarda vai ficar com o pai e vai ficar com a mãe. Hoje existe já a chamada guarda compartilhada, fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe, mas Deus, ele não aceita essa situação de guarda compartilhada. Ou é dele ou não é. Está escrito aqui, a fim de remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo. É dele. O povo vai quebrar mais ainda. Exclusivamente seu. Exclusivamente seu. E tem uma característica desse povo aqui. É um povo como? Zeloso de boas obras. Entendeu? Como que nós deveríamos ser reconhecidos como crentes? O crente que faz parte daquele povo que é um povo zeloso de boas obras. Povo zeloso de bem para Deus. Ok. Irmão, vamos ver se eu vou poder destacar aqui esse texto, no lugar da chuva aí, aumentar um pouco o som, dificuldade de falar para o som da chuva. Existe um marco nessa história, antes de você experimentar essa graça salvadora, e depois, assim você experimentou, a partir do dia que você experimentou. Antes de você experimentar essa graça salvadora, nós vivíamos nessa condição de impiedade, vivíamos nessa condição de desagradar a Deus, mas agora não. Agora nós vivemos para Deus. Estamos sendo trabalhados constantemente. E se nós não estamos avançando, alguma coisa errada tem. Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque a nossa esperança estava concluída. Antes você vivia sem esperança, agora você vive com esperança. A esperança no dia do retorno glorioso de Jesus. E a garantia que você tem não é aquilo que você vai fazer, o que Deus ainda vai fazer, mas é aquilo que Cristo já fez por você. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que morreu por nós. Cristo é a garantia.
E por esse sangue que Ele pagou, Ele nos dá essa garantia de que nós estamos sendo trabalhados a cada dia, que nós estamos esperando em Deus. A graça de Deus, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Longe dessa graça, existe o estado de desgraça. O máximo que o indivíduo vai poder ser afetado será abençoado por essa chuva aí, ou outras coisas da graça comum de Deus. Mas a graça especial de ser educado por Deus, de ter essa esperança futura e de estar convicto que pertence a esse povo lavado, remido e purificado no sangue do Cordeiro, só pertence àquele que já experimentou essa graça. Que essa graça faça parte do seu coração, você esteja vivendo nessa graça a cada dia, te motivando, te dando forças para lutar nesse momento de adversidade. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o hino número 400. Soberano Deus, nós te damos graças pelo dia de hoje, pela bênção dessa chuva que cai, pelos irmãos que aqui se encontram. Ó Deus, pedimos a tua graça sobre a vida de cada um. Que, ó Deus, se alguém nesta noite ainda não experimentou a graça salvadora, seja esta oportunidade. Te damos graças porque a cada dia o Senhor nos tem ensinado. Essa graça tem trabalhado na nossa vida, na nossa conduta, nos feito pessoas melhores. Essa graça nos aponta para uma esperança futura. Essa graça remete os nossos olhos para 2000 anos atrás, onde o Senhor chamou para si esta condição de ser aquele que levaria sobre os seus ombros as nossas iniquidades, e seria alvo desta morte, uma morte substitutiva. E com base nesta morte, nesse derramamento de sangue, aqui estamos, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que vivamos essa graça, cresçamos essa graça, experimentemos a cada dia essa graça, mas que possamos pregar sobre essa graça, chamar pessoas a esta graça. Aceita, Deus, tudo que nós fizemos aqui nesta noite para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
Não os deixes cair em tentação, mas livra do mal. Vem o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, está encerrado o nosso culto. Agradecemos a todos que acompanharam também pelas redes sociais. Só reforçando aí, né? Sábado agora, dia 14, teremos aí o nosso culto de aniversário, né, às 19h30. Estaremos aqui juntos, se Deus permitir. Só vou dar um recado aqui do pastor Marco Antônio, da igreja do nosso teto. Segundo ele, estaria aqui conosco, né, mas não vai ser possível, porque vai ser o mesmo dia lá do aniversário da igreja do nosso teto. Quero fazer um rearranjo lá das datas, mas Deus nos dê a bênção de estarmos juntos aqui. Próximo sábado, dia 14, às 19h30. Ok? Deus abençoe a todos.